Quando você tem essa falsa ilusão de que não está acontecendo nada, é justamente neste momento que você pratica uma grande falha, que é de não ir fazer o seu check-up, procurar fazer o seu exame de mama, entender se está tudo ok verdadeiramente e você deixa. Olha, nesses 2 anos e mais de 2 anos e meio da Covid, muitas pessoas não foram analisar e nem sequer observar e ao mesmo tempo fazer um check-up relacionado à sua saúde. Tem muita gente que há mais de 2 anos não visita um especialista. Nunca foi no médico. Ah, mas eu tô bem. Se eu não tô com Covid, não tô com dengue, não tô com chikungunya, eu tô bem. Mas existem outras situações no seu corpo que aponta o quanto você tem que se cuidar no geral. Não adianta você querer se cuidar só um pouquinho. Não, eu vou me cuidar. Não, ninguém está falando mais de Covid, ninguém está falando mais de chikungunya, ninguém está falando mais de dengue, pois nós estamos aqui falando para você que o mês de outubro é sim um alerta para que você durante o ano todo se cuide. E ela aceitou nosso convite, nós vamos bater um papo com ela e algumas perguntas da rua vieram para a gente lançar para a nossa especialista. Minha querida, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Toda linda de rosa, que maravilha. Obrigada, Vanusa. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. A gente veio aqui com essa missão, né, de falar um pouco sobre o Outubro Rosa. Sim. Que é uma campanha que visa informar a população, conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama, que é a neoplasia maligna que mais mata mulheres no Brasil e no mundo, ela é o câncer mais incidente na mulher depois do câncer de pele não melanoma, né? Então, assim, é um motivo de conscientização da população. Um alerta, né? Para a população. Exatamente. E hoje a gente veio aqui realmente bater um papo, gente, conversar. Eu particularmente acho, doutora, e acredito que a doutora também, que é sim uma das cores mais interessantes do ano, sim, onde nos chama bastante atenção, num mês que a gente sabe, né, que nós estamos na primavera, né, a gente tem um estado que mostra, né, as belíssimas flores que caem, né, no nosso solo, que são os nossos ipês, e ao mesmo tempo é impressionante, vivemos num estado tão quente que as chuvas vêm uma vez por ano, praticamente, a não ser para as frutas, né, para aqueles momentos que Deus manda a chuva, mas a gente vê numa época dessa tão seca, tão quente, flores no chão, só mesmo uma bênção de Deus para trazer um mês também tão positivo, onde as mulheres verdadeiramente se unem e vestem rosa, vestem a camisa verdadeiramente de outra mulher, que é o cuidado justamente com a mama, né, doutora? Exato. A gente fica feliz. E eu estou super feliz de estar te recebendo aqui. Nós vamos falar como está o mês de outubro, mas eu gostaria de chamar logo as perguntas do nosso telespectador, para que não fique para depois. Olha, uma jovem que vem com a primeira perguntinha dela. Meu nome é Emily e quem tem caso de câncer de mama na família tem que redobrar o cuidado? Olha Sim. só, começamos bem diferente. Provavelmente a gente falaria logo de início que seria o câncer de mama. Mas é interessante a gente ver uma jovem que faz uma pergunta necessária e importante, que inclusive, Regina, vai para você também, porque a gente sabe o quanto você é jovem, o quanto você pode incentivar suas amigas, sua família, as mulheres mais maduras da família, a procurar essa prevenção, né? É uma ótima pergunta, Vanusa. O câncer de mama, na sua maioria, ele incide em mulheres que não têm nenhum histórico de câncer na família, né? Então, o que a gente vê em mais de 90% dos casos são aquelas mulheres que nunca tiveram um histórico de câncer na família. No entanto, se você tem um histórico familiar, principalmente de parentes mais próximos, de mãe, de irmãs,
né, isso acende um alerta. A gente vê que essas pacientes têm uma tendência a ter uma incidência maior do câncer. Então, por isso, essas pacientes devem procurar o especialista mais cedo, né, e devem fazer mamografia, exame de ressonância, né, direcionado de acordo com a sua história e o seu exame físico. Achei interessante a pergunta que ela fez, porque chama uma atenção até para a questão da responsabilidade de nós comunicadores e especialistas em alertar, como a doutora acabou de falar, né? Você não tem que se prender se na família tem ou não tem casos. Você tem que sim levar a sério que se na família tem casos, mais um alerta para você. Mas olha só o que a doutora falou, nós temos que nos atentar, ficarmos espertos. Mulheres, fiquem espertas de que todo dia é dia de você se cuidar. Quando você está buscando um ginecologista, um profissional, pelo menos de 6 em 6 meses, uma vez por ano, e ele vai lhe acompanhando, vai fazendo os exames da mama, vai observando que está tudo ok, quando chegar na data certa, você vai fazer o exame. E se você conta o seu histórico, né, doutora, para este especialista, você tem muito mais chances de ter uma vida saudável e chegar numa idade bem com as suas mamas, né? Exatamente. A gente vê que esse acompanhamento regular, né, ele proporciona não só um diagnóstico precoce, mas também aquelas orientações para que a gente consiga diminuir a incidência do câncer, né? A gente vê hoje em dia bem estabelecido através de estudos que a atividade física, alimentação saudável, redução do consumo de bebidas alcoólicas, isso contribui muito para a redução do câncer de mama. Doutora, vamos para mais uma pergunta. Mais uma pergunta das pessoas que assistem o nosso programa. Bom dia. Oi, meu nome é Francivânia. Eu queria saber se o sutiã causa câncer de mama. Olha só, doutora, é uma pergunta interessante. Interessante. Mulheres que dormem com sutiã, porque tem mulher que dorme com sutiã e se sente incomodada. Outras que vivem sempre perguntando, será que se eu passar o dia inteiro com sutiã, será que existe algum problema? Achei interessante essa pergunta. Então, Francivânia, ótima pergunta, né? O que a gente vê que isso é uma dúvida geral da população, mas o câncer de mama ele não tem relação com o uso do sutiã. Inclusive, algumas mulheres que sofrem de dor crônica nas mamas, muitas vezes elas se beneficiam desse uso do sutiã, da sustentação, né? Então, assim, é mito essa história. Realmente o câncer de mama não tem relação com o uso do sutiã. Existe algum cuidado a mais relacionado ao sutiã? Sim, o que a gente orienta é que esse sutiã ele deva ser confortável, né? Não deve estar marcando ou causando dor na paciente, né? Então, de preferência, aquele sutiã que não tenha aquele arozinho incomodando, né? Se a paciente ela tem queixa de dor, então dar preferência àqueles mais confortáveis. Muito bom. Vamos para mais uma pergunta? Mais uma pergunta do telespectador. Olá, meu nome é Rosilene e eu gostaria de saber quando devo fazer o autoexame de mama. Olha só que interessante, perguntas interessantes, né? Isso, ótima pergunta também, né? O autoexame, ele deve ser praticado pela paciente, mas ele não dispensa a realização da mamografia, né, dos exames de rastreamento. Você deve iniciar esse autoexame o mais cedo possível, né, na intenção de conhecer a sua mama. Também se olhar no espelho, observar se tem alguma mudança na coloração e na textura também, né? Ele é mais como um intuito de você se conhecer, mas ele não dispensa a realização dos exames de rotina. Doutora, chamando a atenção para essa questão, a gente vem e fala dos tipos de exames de mama que são feitos desde a adolescência até a fase adulta. A gente sabe que se tocar se faz necessário. Esse autoexame também pode ser feito dentro de casa, né? A gente vive falando, mas parece que as pessoas esquecem muito fácil. E graças a Deus a gente está todo ano, no mês de outubro, alertando novamente. São novas meninas que estão chegando, são novas cabeças que estão ali. E a gente precisa estar orientando. Às vezes não existe essa conversação em família.
E a jovem, por mais que ela busque através das informações do mundo da tecnologia, a gente tem que estar informando claramente. É por isso que uma especialista como você está aqui. Vamos alertar os tipos de exames que começam logo da adolescência até chegar à fase dessa mamografia. A gente tem algumas imagens aqui, né, que podem ser observadas. Aqui a gente tem o autoexame, né, o passo a passo, a importância dessa primeira avaliação que a gente vê no número 1 e número 2, de você conhecer o aspecto da sua mama no espelho, e a gente vê aqui a palpação, ela pode ser, né, circular, ou então você pode fazer radial, do mamilo para externo. A importância disso é que você conheça a sua mama, a textura, né? Mas ela, como eu havia falado, não dispensa a realização dos exames de rotina. Claro. Porque através desses exames a gente consegue detectar aquele nódulo que ainda não está palpável. É um nódulo impalpável, diminuto, é esse que tem as maiores taxas de cura, tá? Então, geralmente a paciente adolescente, mais jovem, a gente não recomenda que seja feito de rotina algum tipo de exame. A tendência é que essa paciente tenha uma mama saudável. É muito raro você pegar alguma doença em pacientes menores de 20 anos. Sim. No entanto, se essa paciente perceber o surgimento de alguma alteração, geralmente a gente procede à realização do ultrassom de mama, porque é uma mama jovem, densa, a mamografia não vai me trazer muitas informações. Nessa paciente especificamente eu prefiro a ultrassom de mama. A mamografia geralmente é recomendada para aquelas mulheres acima de 40 anos, que tem uma mama um pouco mais lipossubstituída, né, menos densa, ela vai me dar mais informações. Doutora, existem alguns sinais que ficam próximo à mama que às vezes são um pouquinho complicadas para as pessoas na hora de fazer o exame. É algo que também as mulheres não devem se assustar tanto, né? Porque, assim, eu sou uma mulher que eu tenho um sinal bem próximo da minha mama. Sempre que eu vou fazer o exame, é um susto. Apesar de que eu sempre aviso, mas sou chamada novamente para que a gente venha repetir o exame. E então hoje eu fico mais tranquila, mas a princípio eu ficava assustada, né? E relacionado a líquidos que saem do peito. Qual é o momento que deve chamar a atenção dessa mulher? Porque a gente sabe que enquanto ela está amamentando em um certo tempo, ela continua com aquele líquido. Quando é que ela deve se preocupar? Pela questão da textura, questão da cor e do tempo que aquele líquido está ali no peito? É uma ótima pergunta. Assim, a mulher que amamenta, ela tem uma tendência a ter uma dilatação de ductos e pode ocorrer de ter saída de secreção pelo mamilo, né? Essa secreção, ela é benigna quando a gente vê que ela é nas duas mamas, quando ela tem uma coloração esverdeada, marrom, amarela. O que chama a atenção da gente, liga um alerta para o câncer quando essa coloração ela é transparente ou quando ela é vermelha como sangue e unilateral. É isso que chama mais a atenção da gente, liga um alerta. A questão do tempo influencia também, doutora? A mulher já está com quase 2 anos tirando esse tipo de líquido do peito? Sim, com certeza. Ele deve ser investigado. Se é um quadro recorrente, persistente, se ele é espontâneo, você não faz a expressão, não aperta e ainda assim molha o sutiã, molha a roupa de cama, isso também acende um alerta. Doutora, o que nós poderíamos dizer para quem está em casa agora assistindo o nosso programa e um alerta a mais relacionado a essa época tão importante? E, ao mesmo tempo, chamar a atenção, porque muitas campanhas estão sendo feitas, praticamente todas as profissionais e especialistas como você estão também com o Instagram lotado de informações. Sabemos que a mulher, mesmo não buscando tanto, quando ela vai para o Instagram e ela vendo essas profissionais assim, especialistas, ela vai encontrar boas informações. O que chamar a atenção destas mulheres que estão assistindo o nosso programa? Então, ficar bem atenta aos sintomas, aos sinais do câncer de mama. Se você notou que a pele da mama está com uma coloração diferente, um aspecto diferente, o bico do peito pode entrar para dentro quando tem um câncer de mama, pode ficar ferido, descamativo, quando a mulher sente algum nódulo, palpa alguma coisa diferente, isso é um alerta. Lógico,
o que a gente quer é que essa paciente ela faça a mamografia independente da existência de algum desses sinais e sintomas. E agora em outubro a gente tem uma campanha de informação das pacientes sobre isso, e o que a gente vê, Vanusa, é que as empresas elas costumam oferecer, né? Tem aqueles caminhões também que passam pelo interior, então aproveite a oportunidade, faça a sua mamografia de rotina, porque o câncer de mama tem uma alta taxa de cura, principalmente quando ele é diagnosticado na sua fase mais precoce. Existe algum alerta para as mulheres com menopausa? Sim, a gente vê que o câncer de mama, a sua incidência maior acontece nessa população, né? Pacientes acima de 50 anos, aquele perfil de mulheres que já entraram na menopausa, elas devem investigar, principalmente elas, a sua mama, né? E ter atenção com a terapia hormonal de reposição. Essa mama ela deve ser bem investigada, porque naqueles casos de patologias mamárias a gente tem que ter uma certa restrição, cuidado com o uso dessas medicações. Doutora, primeiro eu quero agradecer pela sua presença. Ela é um amor de pessoa, tem consulta agora de manhã, mas aceitou o nosso convite porque sabia que esclarecer, né, para a população de forma tão positiva uma época como Outubro Rosa é maravilhoso. Então a gente agradece a você, que Deus abençoe sua manhã, seu mês de outubro, Amém. viu? Amém. Que você tenha notícias boas a cada dia e muito obrigada pela credibilidade depositada ao nosso programa, tá bom? Ótimo, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Estou à disposição, vamos trabalhar nesse outubro para que todas as mulheres se conscientizem, façam seus exames, para que a gente possa diminuir a mortalidade pelo câncer de mama. E olha, o Instagram dela vai aparecer agora na telinha para que você possa entrar em contato com ela, se você quiser tirar mais dúvidas, tá bom? Obrigada de verdade a você que acompanha o nosso programa e principalmente pela presença do telespectador que nos assiste fazendo suas perguntas diretamente da rua. Muito obrigada.